Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um vídeo, mais uma live da nossa jornada no livro do Apocalipse. Então esse é o nosso vídeo de número 6. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 5. Então, você que está nos acompanhando, você que tem acompanhado os nossos vídeos, seguido a nossa sequência, então é uma alegria, uma honra poder estar estudando a palavra de Deus juntamente com você, esse livro tão especial. Hoje nós temos muito conteúdo para compartilhar, então é importante você estar com sua Bíblia aberta, caneta, lápis, seu bloco de anotações, enfim, para você poder acompanhar o tanto de informações que nós vamos compartilhar aqui. Então, abra sua Bíblia aí, capítulo de número 5 do livro do Apocalipse. Bem, para a gente começar, é importante lembrar que o capítulo 5 ele forma ele está em unidade, está em conexão com o capítulo número 4. Ambos os textos eles formam uma só seção, de modo que o capítulo 4, versículo 1, ele é a abertura não só do 4, mas de toda essa seção. E o que a gente vai encontrar lá no versículo 1 do capítulo 4? João, ele é convidado a participar, acompanhar uma visão celestial, né? Na verdade, uma porta se abre no céu e ele é convidado a subir até lá para poder acompanhar aquilo que será mostrado para ele em visão. A primeira parte dessa visão é exatamente o que a gente vai encontrar no capítulo 4, o conteúdo do capítulo 4. Naquele capítulo, nós vimos que o ponto principal, a ênfase daquele capítulo é a visão do trono de Deus. Existe um trono sobre todo o universo e esse trono não está vazio. Então a ênfase do capítulo 4 é mostrar que Deus está no controle, Deus é aquele que está assentado sobre o trono de todo o universo. Então a soberania de Deus, ela é o primeiro ponto a destacar lá no capítulo 4. O segundo ponto é a adoração, porque diante do Senhor que está assentado no trono, o universo ele é convocado a se colocar na posição de adorador. Diante do Senhor, exaltado, grandioso, nós somos adoradores. Então, soberania e adoração são os dois temas principais do capítulo número 4. Capítulo 5, que é o objeto de estudo dessa noite, ele se passa no mesmo cenário do 4. O cenário dele é a visão do céu. João ele vê o trono de Deus. Ao redor do trono nós temos 24 anciãos que representam o povo de Deus, todos os salvos ao longo da história, e os 4 seres viventes, que representam todos os anjos e seres celestiais. Então, para você se aprofundar um pouquinho aí nessa discussão dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, você tem que dar uma olhada lá no nosso vídeo anterior, ok? Então, o foco do capítulo número 5, ele está em Jesus Cristo. Então, se o foco do capítulo 4 está em Deus, aquele que se assenta no trono e recebe adoração, o foco do capítulo 5 está na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, vamos lá? Desde já, boa noite, sejam bem-vindos a todos que estão nos acompanhando. Então, aquele mesmo esquema de sempre. Se você tem aí alguma pergunta, alguma dúvida, pode estar postando aí nos comentários. Se houver tempo, a gente responde ao vivo, se não, depois a gente registra o comentário aí no próprio vídeo. Também lembrando que os vídeos eles ficam salvos na nossa página do Facebook e também lá no canal da igreja no YouTube. Então, bora aí para o capítulo 5 de Apocalipse. Versículo 1. O que nós temos no versículo 1, 5.1?
João ele vê na mão direita de Deus um livro que estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então veja você que o capítulo 5, essa questão desse livro vai ser muito importante. Então vamos fazer aqui um grande parênteses para a gente poder entrar na questão dos livros da Antiguidade. Então na Antiguidade os livros eles eram escritos de forma bastante diferente da nossa, né? Não se o papel é uma invenção bastante moderna. Não se usavam papéis. Então, primeiro, nos períodos lá mais primitivos, nós tínhamos os primeiros materiais utilizados para a escrita eram a pedra, a argila, cerâmicas, metais, madeiras. Ainda no período do Antigo Testamento, começou-se a utilizar o papiro, que eram folhas vegetais, a partir de uma planta que é proveniente do Egito. Então, vários documentos bíblicos eles foram escritos em papiro, inclusive ainda na época do Novo Testamento o papiro era utilizado. As folhas de papiro elas podiam ser coladas, ao final de uma com o início da outra, formando assim um grande rolo que poderia conter um livro de vários metros, por exemplo. Então você imagina um livro do profeta Isaías, tem 66 capítulos, esse rolo aberto, totalmente aberto, ele daria aí vários metros de papiro. A partir mais ou menos ali do ano 500 a.C., foi desenvolvido na cidade de Pérgamo o sistema que produzia materiais para escrita em peles de animais. Daí surgiram os famosos pergaminhos. Então, pergaminho vem da cidade de origem, que é a cidade de Pérgamo. Então, os pergaminhos eles se impuseram por sua facilidade, durabilidade, uma série de qualidades superiores ao do papiro. Então, os pergaminhos se impuseram como material predominante de escrita no período do Novo Testamento. Eles eram bem mais resistentes que os papiros. E, paralelamente, já no primeiro século, período de produção, primeiro século depois de Cristo, período de produção do Novo Testamento, nós vamos ver surgir os códices. O que são os códices? Então, a gente tinha primeiro os rolos, que os papiros eram colados uns aos outros. Os códices é uma forma de você costurar as folhas de pergaminho ou também de papiro entre elas, formando assim algo muito semelhante aos nossos cadernos ou aos nossos livros modernos. Toda essa explicação, para quê? Para você ter uma ideia de que o livro que João viu, a visão do livro de João, ela poderia ser tanto um rolo como um códice, ou seja, uma coletânea, um conjunto de folhas. Que ele era escrito por dentro e por fora, também fazia parte do hábito antigo de escrever. Porque veja você, muitas vezes o rolo era fechado e ainda, pelo lado de fora, se mantinha páginas escritas. Então, e o mais importante que desse rolo, desse códice escrito por dentro e por fora, é que esse material ele era selado. Então era parte do padrão da época de produção, especialmente de documentos, para manutenção do sigilo dos documentos, você selar com cera quente, que depois ficava endurecida, a parte externa do documento. Então, para você abrir o documento, você precisa rasgar, romper os selos. Então, depois de toda essa explicação aí, o que você precisa entender? Que não havia nada de extraordinário na visão de João sobre o livro. Então, ele viu um livro como existiam outros na época dele. O X da questão não está em ele ver o livro. O X da questão era o conteúdo do livro. Certo? Então, que conteúdo é esse? Era um conteúdo muito importante. A questão é que esse conteúdo ele estava selado, ele era de acesso restrito.
Os 7 selos apontam para o fato dele estar totalmente selado. Lembra da simbologia dos números no Apocalipse? O número 7 aponta para a ideia de completude. Então, 7 selos indica alguma coisa que estava totalmente, completamente selada. Então, como a gente vai descobrir mais à frente, o que estava dentro do livro não eram apenas palavras, frases, eram acontecimentos. Então, o livro fechado significa que esses acontecimentos estavam retidos. A realização desses acontecimentos, eles estavam, digamos assim, impedidos de se realizarem, porque o livro estava selado, estava fechado. E aí, no versículo 2, depois a gente vai entender qual é o conteúdo desse livro. Primeiro, João tem uma visão de um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, ou seja, muito fechado. E aí é uma pergunta que aparece no versículo de número 2. A pergunta é: quem é digno de abrir esse livro, de desatar os seus selos? Então essa é uma pergunta importante. Porque a pergunta, veja você, ela não é sobre quem é capaz de abrir o livro. A pergunta, ela indica que a abertura do livro exige uma dignidade especial. Quem é digno de desatar os selos? Quem é digno de abrir este livro? O versículo 3, ele apresenta para a gente como se tivesse sido feita uma pesquisa em todo o universo para encontrar quem, de fato, atendesse esses requisitos de dignidade para abrir o livro, desatar os selos e liberar o conteúdo do livro. Pois então, o resultado da pesquisa foi: nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra foi encontrado quem fosse digno de abrir o livro e mesmo sequer de olhar para o livro. Então, para você que chegou agora, nós estamos aí no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Esse é o nosso 6º vídeo da jornada do livro de Apocalipse. Estamos aí trabalhando o versículo número 3 nesse momento. Bom, então seja bem-vindo. Se tiver perguntas, não entender, se o raciocínio for rápido demais, pode escrever aí que a gente depois tenta ajudar com algum comentário no final da nossa live. Boa noite a todos aí que já chegaram, já registraram o seu boa noite. Seja muito bem-vindo, é um prazer, uma honra poder conversar com você sobre a palavra de Deus. Pois então, tinha um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro está selado com 7 selos. É feita uma pergunta: quem é digno de abrir esse livro, de desatar o conteúdo desse livro? É feito como se fosse uma pesquisa. E o resultado é: nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, ou seja, em nenhuma parte do universo, não é encontrado um ser vivo sequer que tenha dignidade para abrir e mesmo sequer de olhar para este livro. Isso aponta para o estado de pecaminosidade de toda a criação e, ao mesmo tempo, para a santidade do conteúdo deste livro. Então é um conteúdo santo, totalmente santo, e na criação todos nós somos pecadores, afetados pelo pecado, de modo que a gente não tem a dignidade suficiente para poder abrir este livro. E aí, diante dessa situação, o texto ele dá um passo dramático, porque João está ali, ele sabe da importância do conteúdo desse livro, ele sabe da necessidade desse livro ser desatado, e diante da impossibilidade de achar alguém digno para abrir o livro, João começa a chorar. João ele começa a desaba ali em lágrimas, e a palavra grega usada para choro era a palavra que era usada para luto, um luto extremo.
Por que João chora dessa forma? Porque a intenção da narrativa é mostrar para você, leitor, a importância do conteúdo desse livro. Se esse livro não for aberto, a situação da humanidade é trágica. Tá? Toda a esperança do povo de Deus está no conteúdo deste livro. A nossa esperança depende da abertura desse livro. É isso que o texto quer mostrar para você. Então João está ali desesperado, angustiado, chorando diante daquela situação. E aí vem o versículo número 5. O versículo 5 é o versículo de alegria, porque João passa da tristeza para a alegria, do luto para a esperança. Ele é notificado, ele é avisado. Existe alguém digno de abrir o livro. Glória a Deus. Quem é ele? Quem é esse que é digno de abrir o livro? É o próprio Jesus Cristo. Jesus é o Messias esperado, o Salvador, o Filho de Deus. Ele tem a dignidade necessária para abrir este livro. Então, no versículo 5, ele apresenta Jesus, mas ele não usa o nome Jesus, né? Ele fala, olha, quem é digno de abrir o livro? Ele vai usar duas expressões para descrever a pessoa de Jesus. Ele vai chamar Jesus de leão da tribo de Judá e também de a raiz de Davi. Pois então, essas duas expressões elas são importantes porque elas trazem aspectos interessantes da obra de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, veja que essa expressão, o leão da tribo de Judá, é um título que provém do livro de Gênesis. Então, Gênesis, capítulo número 49. Você vai encontrar lá as bênçãos de Deus, aliás, a bênção de Jacó sobre os seus filhos. Tá? Então, ao final do livro de Gênesis, Jacó está abençoando os seus filhos e Judá, como um dos filhos de Jacó, recebe uma bênção especial. A bênção de ser comparado ao leão, que reinará sobre os seus irmãos, derrotará os inimigos e os povos obedecerão a ele. Então a descendência de Judá, ela está debaixo de uma promessa fantástica. Só que na verdade, essa promessa, essa bênção para a descendência de Judá, ela vai se cumprir em Jesus. Tá? Jesus, ele é o leão que reina sobre os seus irmãos, e os povos devem a ele obedecer. Então lembre que Jesus, ele é da descendência de Davi, da tribo de Judá. Tá? Então ele nasce como um israelita, filho do povo de Israel, e ele se torna maior do que os seus irmãos, e além disso, ele se torna, né, como Messias e Salvador, chamado aí a ser o guia de todas as nações, tá bom? Então, boa noite a todos aí que estão chegando, né? O pessoal tá postando aí o seu boa noite, seja bem-vindo, sejam bem-vindos, né? Bem-vindas e bem-vindos a todos que estão nos acompanhando. É um prazer, uma honra poder contar aí com a sua participação. Estamos aí no Apocalipse capítulo de número 6, Apocalipse capítulo número 5, ok? E aí, Jesus é descrito com a expressão o leão da tribo de Judá, que vem de Gênesis 49, e também como a raiz de Davi. Então essa expressão raiz de Davi, ela é tirada do capítulo 11 de Isaías. Então aqui muito importante, você vai vendo que a maneira própria da gente interpretar o livro de Apocalipse é a gente recorrer ao Antigo Testamento. Então é no Antigo Testamento que estão as conexões, as chaves, para a gente poder desvendar todo o conteúdo do livro do Apocalipse. Então isso permite com que a nossa interpretação, a nossa hermenêutica, ela tenha um fundamento bíblico. Então não é uma teoria. Tá? O autor do Apocalipse, ele era um cristão que tinha como
palavra de Deus como escritura, o Antigo Testamento. Então é do Antigo Testamento que ele vai tirando todas as suas referências para explicar aquilo que ele está vendo na sua visão celestial. Então a raiz de Davi é uma expressão tirada do capítulo 11 de Isaías, versículos de 1 a 10, e há vários importantes pontos, conexões, ligações, pontes entre Isaías 11 e Apocalipse capítulo 5. Veja você, primeiro, Isaías 11 vai começar dizendo que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, isto é, o Salvador, o Messias, ele virá da descendência de Davi, observando que Jessé era o pai de Davi. Então a esperança de Israel estava no tronco da família de Jessé, na descendência de Jessé, que vai se tornar depois a descendência de Davi. Segundo lugar, Isaías 11 mostra que esse renovo de Davi será capacitado com o Espírito de Deus. Só que ele apresenta o Espírito de Deus de uma forma que você, que está acompanhando o nosso estudo, já sabe. É uma forma cétupla, isto é, ele apresenta o Espírito de Deus como o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Então veja, Isaías 11 apresentam 7 capacidades do Espírito de Deus. Então, dessas 7 capacidades que descrevem a obra do Espírito Santo, é que o Apocalipse vai encontrar a expressão 7 Espíritos de Deus, para descrever a plenitude da pessoa e obra do Espírito Santo. Ok? Então, terceiro lugar, Isaías 11 mostra que esse Salvador, da raiz de Davi, capacitado pelo Espírito Santo, ele trará a perfeita justiça de Deus. Tá? Então, ele é um mediador da justiça divina na criação. Quarto lugar, Isaías 11 mostra que esse Messias trará a restauração de toda a criação, a pacificação da criação. E aí temos uma frase famosa na literatura bíblica que é: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho, o gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, o leão comerá a palha com o boi. Então, Isaías 11 descreve uma realidade onde a criação ela está em harmonia, os animais estão em harmonia. Ora, nós vemos que o livro de Apocalipse mostra que a obra restauradora de Jesus ela tem impactos em toda a criação. O pecado atingiu toda a criação. A salvação, por meio da obra de Jesus, atinge toda a criação. De modo que Cristo, o clímax do livro de Apocalipse, os capítulos 21 e 22, são a vinda, a chegada dos novos céus e da nova terra, ou seja, de uma nova criação. Isso já estava lá em Isaías capítulo 11. Em quinto lugar, Isaías 11 fala que esse descendente de Davi, cheio do Espírito Santo, que trará a justiça, trará a pacificação da criação, ele, por meio dele, fará a terra se encher do conhecimento do Senhor, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o que isso quer dizer, queridos? Toda a profecia de Isaías capítulo 11, ela está se cumprindo em Apocalipse capítulo de número 5. É isso que João quer nos mostrar. Tá? Ela já começou a acontecer e ela chegará ao seu auge na vinda de Cristo. Tudo isso por conta da expressão raiz de Davi, tirada de Isaías capítulo 11. Bem, então retomando a sequência do capítulo 5. Versículo 5 nos mostra que
Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então observe que a vitória de Jesus, ela é interconectada com a abertura do livro. Ele venceu para abrir o livro. Onde é que aconteceu esta vitória de Jesus, que permite ele abrir esse livro? Na cruz. O paradoxo da vitória da cruz é o que vai justamente aparecer ao longo aqui do capítulo de número 5 e de todo o livro de Apocalipse. Então vou explicar esse paradoxo já já. Veja só. Aí vamos para o versículo número 6. João está diante do trono de Deus, rodeado por 24 anciãos e 4 seres viventes. Ele é informado que existe alguém digno de abrir o livro. Livro que até aquele momento ninguém conseguia abrir. Agora no meio do trono ele vê um cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto. Bem, o Apocalipse ele vai utilizar a expressão cordeiro mais de 20 vezes para descrever a pessoa e obra de Jesus. Olhar para Jesus como cordeiro é considerar primordialmente a sua obra na cruz. O cordeiro ele aponta para a Páscoa, que foi primeiramente instituída no Êxodo. Então a gente vai lá, a gente já foi para Gênesis, agora a gente vai para Êxodo. Então você vai lembrar que a morte dos cordeiros, ela garantiu o livramento dos israelitas, porque cordeiros foram mortos, o povo de Israel pôde sair do Egito. Agora, necessitávamos, a humanidade precisava de um cordeiro maior, melhor, porque muito mais do que sermos libertos do Egito, precisávamos ser libertos da opressão do pecado, da cegueira da incredulidade, do domínio das forças espirituais malignas. De modo que precisávamos de um cordeiro que recebesse a condenação pelos nossos pecados, que assumisse a nossa condenação, que assumisse o nosso lugar. Então a expressão um cordeiro como que tendo sido morto indica que esse cordeiro estava vivo. Esse cordeiro estava vivo, mas ele traz as marcas de alguém que passou pela morte. Então é uma forma que João usa para descrever a visão de Jesus, aquele que foi crucificado, mas que ressuscitou. Temos aqui, querido, de 2 conexões espetaculares, sensacionais, que você precisa perceber. A vitória de Jesus foi o que deu a ele a condição de abrir o livro. E a sua vitória foi a sua morte. Esse é o paradoxo da cruz. Porque paradoxo é aquela expressão onde a gente tem 2 verdades que são aparentemente contraditórias, mas elas subsistem, elas se completam, elas caminham juntas. Então, a cruz, ela, numa perspectiva humana, ela é sinal de derrota, de dor, de humilhação, de sofrimento. Mas é exatamente isso que aos olhos humanos é dor, sofrimento, angústia, é o símbolo da vitória de Deus sobre o mundo. Então a vitória de Deus está naquilo que o ser humano considera exatamente fraco, humilhante, doloroso. Como nas palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, Deus ele escolheu aquilo que o ser humano considera fraco, sem valor, sem sentido, as coisas loucas desse mundo, para revelar o seu poder. O poder de Deus se revela na fraqueza. Outra conexão é que se no versículo 5 Jesus é descrito como leão, lembra? Ele é o leão da tribo de Judá. Agora no 6 ele é apresentado como cordeiro. Olha que interessante. Porque os 2 animais eles trazem representações antagônicas. O leão é a figura da força, do poder, da vitória, da violência. Líderes e reis antigos usavam diversas imagens de leão para representar o seu poder, representar o seu domínio, representar o seu reino. Agora, o cordeiro é o animal frágil do rebanho.
né? O cordeiro representa aquele que não consegue se defender diante dos predadores. Então o cordeiro é a imagem de fraqueza. E aí temos a beleza do evangelho, o paradoxo do evangelho. O cordeiro é o leão. O leão é o cordeiro. Temos aqui um paradigma para todos os seguidores de Jesus. O nosso caminho é o caminho da cruz. O caminho do cristão, o caminho do discípulo de Jesus é o caminho daquele que se sacrifica, daquele que renuncia, do auto-sacrifício. Nosso caminho não é o caminho do leão que sai pisando nos seus adversários. O nosso leão seguiu o caminho do cordeiro. O nosso leão venceu pelo sacrifício da cruz. Somos discípulos de Cristo. A nossa vitória não está em pisar nos outros. A nossa vitória não está em impor a nossa força sobre os outros. A nossa vitória está em seguir o paradigma da cruz. Então, é muito importante a gente resgatar essa teologia do Cordeiro, do livro de Apocalipse, em tempos onde a gente vive um cristianismo tão triunfalista, né? Um cristianismo que valoriza a força, o poder, o domínio sobre o outro. Mas, na verdade, o caminho do cristão, o caminho de Jesus é o caminho do Cordeiro, é o leão que se faz cordeiro, o leão que renuncia, que se entrega em favor da missão de Deus para a sua vida. Bem, Jesus, ele, ao contrário dos poderosos, se apresenta como o Cordeiro. A nossa vitória está em sacrificar a nossa vaidade em favor do senhorio de Jesus. Bem, seguindo aí, né, agradeço, quero registrar nossa gratidão aí pela sua presença. Você que chegou aí ao longo da live, estamos aí na nossa jornada do livro de Apocalipse. Hoje esse é o nosso vídeo de número 6, e estamos aqui estudando o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Tá bom? Então, se você não está conseguindo acompanhar, lembre que os nossos vídeos eles sempre ficam guardados aqui na página da igreja no Facebook e também no canal da igreja no YouTube. Você pode depois assistir, acompanhar, recuperar vídeos anteriores. E se a explicação estiver sendo rápida demais, alguma coisa você não estiver entendendo, pode postar aí também seus comentários, deixar sua pergunta. Se houver tempo no final, eu respondo ao vivo, senão a gente escreve depois, tá bom? Veja que Jesus também é apresentado aí como um cordeiro, né, que tem 7 chifres e 7 olhos. O que isso quer dizer, né? O que representa esses 7 chifres e esses 7 olhos? Bem, o próprio texto vai mostrar que os 7 olhos estão relacionados ao Espírito Santo. É uma associação que já aparece lá no livro do profeta Zacarias. Então a gente já foi em Gênesis, fomos em Êxodo, fomos em Isaías, agora a gente vai para Zacarias, tá? Porque lá vai ter essa conexão dos olhos com o Espírito Santo. Você pode pesquisar lá, capítulo 4 do profeta Zacarias. O chifre no Apocalipse, e na literatura, no gênero apocalíptico, os chifres eles representam poder, força, né? Talvez a força representada pelos animais com chifres, né? Então, geralmente esses animais, pelo menos na perspectiva do mundo antigo, eram animais mais fortes diante de outros animais. Então, os chifres sempre é um sinal, um símbolo na literatura apocalíptica para poder. Tá? Então, se Jesus é o cordeiro que tem 7 chifres, volta o simbolismo do número 7. Ou seja, ele tem todo o poder, ele é o todo-poderoso. Então veja como as imagens elas vão se balanceando. Ele é o cordeiro, o que se sacrifica, mas ele também é aquele que tem todo o poder. Por isso ele tem 7 chifres. Pois bem, agora como é que Jesus ele exerce esse poder?
ele exerce poder por meio do Espírito Santo, que são os sete olhos. Então, o poder de Jesus, o poder exercido por Jesus, não é o poder da violência, não é o poder de simplesmente exercer a sua força, seja espiritual, física, sobre os outros. O poder de Jesus é exercido através da ação do Espírito Santo. É isso que o texto quer dizer. Isso vai apontar, já faz um link com o desenrolar da história da salvação, que será o conteúdo do livro, que já vai ser aberto e a gente já vai entender do que trata esse conteúdo, do que trata esse livro. Mas você já pode, de antemão, saber que o conteúdo tem a ver com as ações de Deus na história. Jesus agindo na história. E como é que Jesus age na história? Por meio da ação do Espírito Santo. Então esse é o quadro da história a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então a morte e a ressurreição de Jesus, eles são o ponto de partida para todos esses acontecimentos. Versículo 7. E aí é o momento que o livro, o capítulo 5, ele chega ao seu clímax, ao seu auge. Tá? Porque é quando finalmente o Cordeiro, aquele que é digno, ele recebe, ele pega o livro selado em suas mãos. Né? Então temos aqui o momento máximo do capítulo de número 5. O livro selado está nas mãos do Cordeiro. E aí você agora já está em condições de pensar, de refletir com propriedade sobre o significado, o conteúdo desse livro. Por detrás do capítulo 5 estão vários textos do Antigo Testamento que trazem essa ideia de um livro que traz os planos de Deus. Então você vai encontrar isso em Isaías capítulo 29, você vai encontrar isso em Ezequiel capítulos 1 e 2, em Daniel 7 e em Daniel 12. Né? Todos esses textos falam de livros. Queria destacar Ezequiel e Daniel. Então, no capítulo 2 de Ezequiel, versículos 8 a 10, o texto vai dizer de um livro, tá? Que Deus ele oferece para o profeta. Tá? Então o texto vai dizer o seguinte, olha, estendeu diante de mim, estendeu o livro diante de mim, e esse livro estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Então o conteúdo desse livro são lamentações, suspiros e ais, o que mostra que não era um conteúdo agradável. Por isso, e esse livro é dado ao profeta para que ele pudesse comer esse livro. Né? Abre e come o que eu te dou. O anjo fala com Ezequiel. E ele vai dizer que o texto, que o livro na sua boca, né, parecia doce como mel. Mas, quando ele engole esse livro, quando ele ingere esse livro, ele percebe que o seu gosto, na verdade, é amargo. O que aponta para o conteúdo desse livro, que é um conteúdo prioritariamente de juízo de Deus. Também devemos olhar para Daniel, capítulo 12. Daniel 12, versículo 4, vai dizer assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Veja, sela o livro, até o tempo do fim. Então, o livro de Daniel, ele vai dizer que os acontecimentos do fim, eles estão selados em um livro. Então, esse livro, o que ele traz? Ele traz os acontecimentos fundamentais, os eventos centrais, que trazem o plano de Deus para a história da humanidade. Bem, observe o seguinte, o Novo Testamento ele é bastante claro em mostrar que a morte e a ressurreição de Jesus, juntamente com a sua ascensão e o derramamento do Espírito Santo, esse complexo de eventos, isto é, morte, ressurreição, ascensão, Pentecostes, esse complexo de eventos marca uma virada espiritual na história, né? Uma virada escatológica na história, de modo que o final dos tempos, isto é, a última etapa da história espiritual do universo,
foi inaugurada, né? É como uma série, né? De modo que esses eventos eles fossem a inauguração da última temporada, o capítulo de abertura da última temporada dos eventos espirituais. Então, o que esse livro traz, né? Esse livro traz as intervenções de Deus na história. Intervenções que trazem juízo e trazem salvação. Tudo que Deus faz para levar o ser humano ao arrependimento está nesse livro. São as ações de Deus de juízo sobre a humanidade incrédula. Ao mesmo tempo, as ações salvíficas do Senhor sobre o seu povo. É uma sucessão de eventos entrelaçados ao longo da história que culminará em dois grandes momentos. Primeiro, o último e definitivo juízo de Deus sobre o mundo. O juízo de Deus sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte. Então você tem uma sequência de juízos ao longo da história que culminam no grande dia do juízo final. E ao mesmo tempo, você tem uma sequência de ações de Deus, de intervenções de Deus, protegendo, cuidando e salvando o seu povo, culminando, tendo como auge o grande dia da plenitude da salvação, quando Cristo voltar, onde então, junto com a vinda de Cristo, teremos a ressurreição dos mortos, novos céus e nova terra. Aí cabe uma pergunta, né? Por que, sendo esse livro, o livro dos planos de Deus, para esse tempo, para essa última temporada, porque somente Jesus poderia abrir esse livro? O que você acha aí? Tá? Alguns segundos para você pensar. Enquanto você pensa, registro aí a boa noite para quem está chegando aí. Algumas pessoas estão chegando nessa parte final. Lembrando que os nossos vídeos ficam gravados aqui na página, lá no canal da igreja. Muito obrigado pela sua participação. Compartilhe aí com seus amigos, seus contatos. É um prazer a gente poder estar estudando a palavra de Deus juntos. Estamos hoje no capítulo 5 do Apocalipse, capítulo que tem como tema o livro selado, que só Jesus tem condições de abrir. Por quê? É a pergunta que eu deixei. Pois bem, temos dois ensinamentos aqui. Primeiro, Cristo, ele é o mediador dos planos divinos. Tudo o que Deus faz no mundo, ele realiza através do seu Filho. De modo que, tanto o juízo quanto a salvação que Deus trará e que Deus está trazendo é por meio de Cristo. Então, a Gleide colocou aí, né? Porque só ele pôde pagar o preço para tal. Né? Então, de fato, a conexão está na morte. Né? Então, a morte de Cristo, a cruz, o evento da cruz, sua morte, sua ressurreição, todo esse evento, né? Tornou Cristo o centro da história. E aí, Cristo, então, ele é o mediador da salvação. Ele foi o mediador da criação, todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que foi feito se fez, é o que diz a palavra, mas ele também agora, por conta da sua morte, como a Gleide apontou aí, e da sua ressurreição, ele também é o mediador da salvação e de todos os eventos relacionados a ela. Tá? Então tudo que Deus faz na história, ele faz por meio do seu Filho. Ok? Então, em primeiro lugar, Jesus ele é o mediador das ações de Deus. Em segundo lugar, Jesus ele é a chave interpretativa para compreendermos, para entendermos os planos de Deus na história. Tá? Numa linguagem mais teológica, Jesus ele é a chave hermenêutica dos planos de Deus. E aí a gente lida com o erro de muitas pessoas quando estudam o Apocalipse. Por quê? Elas querem descobrir, elas abrem o livro de Apocalipse com o interesse de descobrir segredos, né? Os grandes segredos do futuro, elucidar mistérios espirituais. Mas nós não conhecemos nada sobre Deus e os seus planos se não for por meio de Jesus. Então, os planos de Deus, eles são cristocêntricos.
a obra de Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação, elas são as lentes através das quais nós podemos entender e compreender o projeto de Deus para a história. Então, por isso, exatamente por isso, Jesus, e apenas Ele, podia abrir os livros. Seguindo aí, queridos, já seguindo, falta 15 minutos aí para a gente terminar, então espero conseguir dar conta do nosso conteúdo. Veja que, versículo 8 agora, tá? Então nós temos aí agora o momento onde os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram diante de Jesus. Observe que eles têm uma taça simbólica. E nessa taça estão contidas as orações dos santos. Então essa é uma expressão interessante, né? Que orações são essas que estão ali numa taça junto dos anciãos? Bem, há várias questões relacionadas a isso, mas para a gente poder chegar direto ao ponto, essas orações, né, se elas estão numa taça, você já percebe que são orações que ainda não foram atendidas. Também você percebe que essas orações precisam ter alguma conexão, tanto com Jesus quanto com o livro, que estava para ser aberto e finalmente agora pôde ser aberto. Então essas orações, elas apontam para a gente os pedidos, a intercessão, clamor que os cristãos daquele período e antes estavam fazendo pela intervenção de Deus na história. Então, a igreja estava sofrendo, a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo injustiçada, a impressão, a sensação é de que o mal, as forças do mal estavam vencendo. O clamor dos crentes era esse: Senhor, traz justiça, vem fazer a nossa justiça, zela por nós, lute pela igreja. Bem, o clamor por justiça, o clamor por salvação ainda não havia sido respondido. Por quê? Porque isso dependia da abertura do livro, que estava selado. É exatamente isso que vai acontecer, e é importante você perceber, com os capítulos de 6 a 22. Então, lembra que eu falei, se eu não me engano, para quem está acompanhando aí, no vídeo anterior, que o livro de Apocalipse ele sempre usa um recurso onde um texto ele vai fazer já o link com o texto seguinte. Então, o conteúdo desse livro selado, as ações de Deus na história, elas vão ser descritas justamente a partir do capítulo 6. Então, do capítulo 6 até o capítulo 22, nós vamos ver os acontecimentos de juízo e de salvação que Deus traz ao longo da história. E aqui, no capítulo 5, João está mostrando que essas ações de juízo e salvação, elas são respostas de Deus às orações do seu povo. Essas respostas, elas vão começar a acontecer a partir de agora. Outro ponto aí, no versículo 8 que a gente está, Apocalipse 5, versículo 8. Temos aí também a questão da adoração. Veja você, né? Capítulo 5, aliás, no capítulo 4, nós vimos a igreja celestial, os salvos, juntamente com os anjos, adorando a Deus, que está sentado no trono. Capítulo 5, o que temos? Temos a igreja, os salvos e os anjos adorando Jesus. E de repente, enquanto todos começam a adorar Jesus, se junta, se ouve uma multidão celestial cantando para Jesus. O texto vai dizer que além dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, milhões de milhões e milhares de milhares de anjos adoraram o Senhor. No grego, né, o idioma onde o livro de Apocalipse foi escrito, como todo o Novo Testamento, essa expressão que aparece traduzida na Almeida Revista Atualizada por milhões de milhões e milhares de milhares, né, ela apresenta o número que o maior valor, a expressão que tem o maior valor
numérico, né, naquele idioma, de modo que é um número imensurável. Então, é um número incalculável de anjos, de seres celestiais que estavam ali adorando o Senhor. E eles proclamam em alta voz. O que eles cantam? Digno é o Cordeiro. Olha a palavra digno aí aparecendo de novo, né? Lembra que a pergunta no início foi: quem é digno de abrir o livro? E agora eles cantam em resposta: digno é o Cordeiro, que foi morto. Lembra? A marca, ele está vivo, mas ele foi morto. Esse paradoxo da morte, da ressurreição de Cristo. Ele foi morto de receber o quê? O poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Depois no versículo 13, além de toda a multidão celestial, se junta ainda todas as criaturas, no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar. Eles louvam aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, se torna um grande culto cósmico, na verdade, né? A cena que o Apocalipse descreve seria essa: um culto cósmico, o cosmos. Todas as criaturas, elas se unem em louvor, em adoração diante de Jesus Cristo. E aí, a gente tem aqui dois ensinamentos importantes nesse ponto. Vamos lá. Primeiro, no capítulo 4, eu enfatizei que João ele enfatiza a cena da adoração no céu como um estímulo para a igreja que está na terra adorar a Deus. No capítulo 5, nós somos estimulados, desafiados, instigados a adorar Jesus. Você pode achar isso uma informação assim, muito simples, né? Muito corriqueira, então, para você que é cristão, evangélico, aqui no mundo ocidental. Bem, para os primeiros cristãos, você precisa entender que eles eram judeus, eles vinham de uma cultura judaica, e o padrão religioso, cultural judaico é o monoteísmo absoluto. Tá? Então, adorar alguém ao lado de Deus era um negócio muito estranho, muito desafiador para o judeu. Então, por isso, tá? O Apocalipse ele vai ser muito cuidadoso em mostrar, em trabalhar a visão trinitária. Jesus ele é o Filho de Deus, 100% divino, mas ele não ocupa o lugar de Deus Pai. Então, Deus Pai é aquele que está sentado no trono. E diante dele está o Cordeiro, como tendo sido morto. Então não há uma fusão de figuras. Tá? Então existe a pessoa de Deus e a pessoa do Filho. E o que é o culto cristão? O culto cristão é onde nós adoramos a Deus e a Jesus. Então os dois eles são adorados juntos. Então o culto cristão é um culto cristocêntrico, onde nós louvamos a Deus pela obra de Jesus. Nós louvamos a Jesus por conta da sua morte, da sua ressurreição. Registrando aí aqueles que chegaram, boa noite a todos. Temos aqui o prazer de ter a companhia do reverendo João Brilhante. Grande abraço, reverendo. Muito bom ter o senhor aqui com a gente. Uma honra para mim poder tê-lo nos acompanhando. Então, estamos aí no finalzinho do capítulo 5 do Apocalipse, onde toda a criação, todo o cosmos rende adoração a Deus, o que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E aí a gente aprende, primeiro, a adoração cristã ela é dirigida a Deus e a Jesus. Segundo lugar, esse texto ele traz uma pegada profética, uma perspectiva profética. Por quê? Temos aqui dois aspectos temporais. Perceba, no presente, todos os que estão lendo e ouvindo as palavras da profecia, eles são desafiados a imitar o que acontece nos céus. Então somos desafiados à adoração. É o que Jesus quer receber de você. Então é interessante observar, né, que entre várias questões que definem um cristão, sobretudo e acima de tudo, o cristão ele é um adorador. Deus ele nos criou para adorar. Deus nos criou para adoração. Então,
o livro de Apocalipse é um livro de adoração. O tempo todo, a igreja que está aqui na terra sofrendo, lutando, ela é desafiada a olhar para os céus e perceber que Jesus está reinando, que Deus está no trono e eles merecem ser adorados. Então, é um ensinamento para nós, em tempos tão difíceis, em tempos de quarentena, em tempos de isolamento social, em tempos de incertezas. Qual é o nosso papel? Adorar. Jesus, ele continua merecendo a nossa adoração. O trono dos céus não está vazio. O Cordeiro merece, ele é digno de receber o seu louvor, a sua honra, a sua adoração, o seu culto. Então é importante a gente observar isso, né? Se o nosso período agora é difícil, imagine naquela época, tá? A igreja perseguida, o Império Romano prendendo cristãos, fechando igrejas, os judeus perseguindo os cristãos, dizendo calúnias e difamações diante das autoridades, e João nos convida a adorar. Agora, eu falei que tem duas perspectivas temporais. A primeira é o presente, ou seja, no presente, e a gente lembra logo o capítulo 1 do Apocalipse, que diz: bem-aventurados são aqueles que leem e ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Então, você é bem-aventurado quando você lê, você ouve e você coloca em prática as palavras da profecia, e você é feliz. Agora, há uma perspectiva futura, porque no futuro, todo o universo será levado ao reconhecimento, à constatação de que Jesus é Senhor. Então agora a adoração ela é voluntária, de coração sincera. Lá será uma adoração por constatação, por reconhecimento. Então observe você que quando ele diz todo ser, tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra, ele inclui todos os seres humanos, salvos e não salvos, crentes e incrédulos. Ele inclui toda a criação, anjos e demônios. Todos um dia, como nas palavras de Paulo, lá em Filipenses 2, que também é um texto muito em conexão com o Apocalipse, vai dizer: um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Aquele que aqui e agora confessa e se prostra diante do Senhor são aqueles que experimentam a salvação de forma voluntária, alegre, gratuita. São discípulos voluntários do Senhor. Lá haverá um reconhecimento de fato, mas sem mais a possibilidade de redenção e salvação. Bem, seguindo aí, nessa questão do louvor que é prestado, a expressão novo cântico, tá? Então essa expressão ela é tirada, a criação apresenta ao Senhor um novo cântico, e essa é uma expressão tirada de Isaías 42, 9 e 10. E lá, em Isaías, esse cântico, novo cântico, é um cântico da vitória de Deus. E nós temos aqui que Jesus é o vencedor, tá lembrado? Ele venceu para poder abrir o livro. Tá? Então há uma relação entre esse novo cântico cantado com o canto da vitória cantado para Deus. E os versículos 9 a 10, e a gente vai terminar com eles, falam da ação salvífica de Deus sobre o seu povo. Temos aqui 3 aspectos temporais. Importante você perceber isso. Né? Primeiro, o texto vai dizer que, olhando para o passado, está a ação de Jesus, que pelo sangue dele nos comprou. Jesus nos comprou para Deus. Comprou quem? Comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação. A ideia do comprar, né? Não é uma ideia de uma relação comercial, econômica, mas a ideia de que nós estávamos presos, oprimidos pelo pecado, e havia um custo para nos tirar de lá. Havia um preço, e esse preço foi o sangue. Tá? Então Jesus ele pagou o preço, ele se sacrificou para que nós fôssemos libertos. Outro ponto é que o povo de Deus ele não se restringe, ele não possui restrições geográficas. Há uma ênfase, e essa é uma expressão que vai aparecer várias vezes no Apocalipse, que o povo de Deus ele inclui pessoas de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. É o desafio da gente vencer os preconceitos na
evangelização. Então, isso envolve todos os povos do mundo, isso envolve todas as pessoas da nossa cidade, isso envolve todos os grupos sociais. Todo ser humano, guarda isso, todo ser humano, ele é alvo do amor de Deus, de modo que o nosso olhar missionário tem que se estender para todas as pessoas. Todas as pessoas. Em segundo lugar, a gente tem um aspecto presente. Então, no passado, Cristo ele nos comprou pelo seu sangue. Em segundo lugar, ele nos constitui sacerdote. Então, temos aqui uma aplicação de Êxodo 19. O povo de Israel era visto como uma nação de sacerdotes. Agora, todo aquele que crê em Jesus se tornou sacerdote. O sacerdote ele tem uma dupla característica. Primeiro, ele tem acesso a Deus. Então, o sacerdote é aquele que tem acesso a Deus, por isso ele é chamado a adorar. O sacerdote é um adorador, é aquele que presta cultos ao Senhor. Ele tem liberdade de chegar e cultuar ao Senhor. Mas também o sacerdote é aquele que ministra, que serve aos adoradores. Então, ser sacerdote, ou seja, você como cristão e todos nós como cristãos sendo sacerdote, significa que, você tem a liberdade, o chamado de Deus para adorar ao Senhor, mas você também é chamado a servir ao seu irmão, à sua irmã, às pessoas da sua igreja, da sua comunidade. Nós adoramos a Deus e nós servimos aos nossos irmãos. Esse é o papel do sacerdote. Adorar e ministrar. Adorar e servir. E o futuro? Esses que o Senhor comprou de toda raça, tribo, povo e nação, comprou pelo seu sangue, que hoje, no presente, aqui e agora, são sacerdotes do Deus Altíssimo. E observe aí a questão trinitária. O Senhor os comprou, Jesus comprou eles para serem sacerdotes não de si mesmos. Não de si mesmo. Jesus nos compra para sermos sacerdotes de Deus. É aquele equilíbrio trinitário que eu já mencionei. E no futuro, a expectativa é que esses são aqueles que reinarão sobre a terra. Quando Cristo vier, reinaremos com Ele. Então, a esperança de que quando Cristo trouxer novos céus e nova terra, nós reinaremos com o Rei. Nós já somos súditos dele. Ele já é Rei, mas o seu reinado será totalmente instalado, estabelecido, quando ele voltar na sua grande glória. Bem, queridos, eu creio que é isso. Ufa, já estava quase sem voz. Né? Então essa foi a nossa jornada hoje. Hoje foi uma correria, né? Para a gente poder aí, caminhar com o capítulo 5, é um capítulo relativamente pequeno, mas extremamente denso, em termos de teologia, de conexões com o Antigo Testamento, e muito interessante para a gente compreender o todo. Acho que a gente vai, à medida que a gente vai avançando no estudo, a gente vai já entendendo quais são os caminhos, né? A gente vai tendo balizas para melhor se organizar nos próximos capítulos que vêm pela frente. Quero agradecer a sua presença, a sua participação. Deus te abençoe. Se você, todos aqui que nos acompanharam, tem várias pessoas que entraram aqui. Não sei se eu vou conseguir falar o nome de todo mundo. A Andresa aí que está sendo fiel aí com a gente. O Tiago, o Alan, o Carlos e a Roseli, a Priscila, a Ana Paula Menezes, Ana Paula Pereira, Rejane, saudade Rejane, o Maguinho, a Jo, o Omar, a Simone, o Gildson, a Joema, né, aniversário do Michael hoje. Parabéns, Michael. Deus abençoe. Grande abraço, querido. Saudade. A Gleide, a Viviane, a Renata, a Raquel, o Alexandre Freire, o Rogério. Abração, Rogério. Um abraço na Vânia, hein? Priscila, Fabiana, Karine. Amanhã tem núcleo, hein, Karine? Te espero lá, hein? Guilherme, Gleide, Luzia. Olha as aulas, hein, Luzia? O reverendo João, já mandei um abraço para ele, a Ellen. E, enfim, né, acho que são todos aí que deu para falar. Obrigado, Deus abençoe. E a gente segue na próxima segunda-feira, né, às 8 horas da noite, aqui ao vivo no Facebook. Lembrando que os vídeos
continuam aí na página da igreja e também no canal da igreja no YouTube. Um abração, Deus abençoe, muito obrigado pela atenção.